Paz do Senhor, crianças! A tia Dani está aqui para mais uma aula da Escola Dominical. E eu estou junto com a Nina. Paz do Senhor, crianças! E para começar a aula de hoje, nada de preguiça. Se coloca de pé e vamos louvar ao Senhor. Nada melhor do que começar o nosso dia, o nosso momento juntos, louvando ao nome do Senhor. Então, de pé e vamos louvar. Dê um sorriso alegre, Sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê, que a vida com Jesus é boa pra nós. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê, que a vida com Jesus é boa pra valer. Tá difícil de sorrir, Jesus Cristo fala assim: buscai o reino meu, e o resto eu farei. Pode sorrir, porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e nos convida pra morar junto com os anjos lá no céu. Pode sorrir, porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e te convida pra morar junto com os anjos lá no céu. Sorria, crianças, hoje é dia de alegria, dia de louvar o Senhor por mais um dia que Ele nos deu. Não é isso, Nina? Isso, tia, vamos sorrir com Jesus. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, sorriso de irmão, sorriso de quem ama, sorriso de quem crê, que a vida com Jesus é boa pra valer. Dê um sorriso alegre, sorriso de cristão, sorriso envolvente, quero ver todo mundo sorrindo. Sorriso de quem ama, sorriso de quem crê, que a vida com Jesus é boa pra valer. Tá difícil de sorrir, Jesus Cristo fala assim: buscai o reino meu, que o resto eu darei. Pode sorrir, porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e te convida pra morar junto com os anjos do céu. Pode sorrir, porque Jesus abriu seus braços lá na cruz e te convida pra morar junto com os anjos lá no céu. Amém, crianças? Então, crianças, hoje nós estamos na lição de número 6, que tem por título Moisés, um grande libertador. E o versículo do dia está em João 8:36. A tia Dani fala e vocês repetem para gravar na memória, combinado? Vamos lá. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vamos de novo? Bem alto que eu quero ouvir daqui, hein? Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. E como eu disse, crianças, a aula de hoje vai falar sobre Moisés. Moisés era um bebezinho que nasceu no Egito. E naquela época, o povo de Moisés, que eram os hebreus, estava crescendo muito lá no Egito. Então, o faraó, que era o rei daquela época, teve uma ideia. Falou assim: vamos matar todo menino homem que nascer, porque eles estão se multiplicando. E o faraó ficou com medo deles criarem um exército e querer destruir o Egito. Então o faraó falou: toda criança que nascer homem, vão lá e destruam. O faraó tinha pedido para as parteiras, que eram as mulheres que ajudavam as mães a dar à luz, matarem as crianças. Só que as duas parteiras da época não tiveram coragem. Então o faraó falou para os soldados invadirem a vila onde os hebreus moravam e matar todas as crianças. Porém, tinha uma criança em especial que Deus tinha um plano. Essa criança era Moisés, que é o tema de hoje. O que a mãe de Moisés fez? Quando Moisés tinha 3 meses e ela não podia mais esconder ele, ela colocou ele dentro de um cestinho e fez ele foi até o Nilo e colocou ele lá
nas águas do Nilo, na esperança que Deus cuidasse dele, crianças. E ele ficou lá a noite inteira nas águas do Nilo, dentro de um cestinho. Quando foi pela manhã, adivinha quem encontrou ele, crianças? A filha de Faraó. Ela estava se banhando no Nilo quando ouviu o choro da criança e encontrou ele. Então, ela resolveu ficar com a criança, enfrentou o pai dela e falou: pai, eu vou ficar com esta criança porque ela é um presente de Deus para minha vida. E através disso, ela fez o pai desistir do decreto e criou o hebreu como príncipe. Então, Faraó aprovou isso e deixou Moisés crescer como príncipe. O tempo passou e quando Moisés cresceu, ele descobriu que ele não era príncipe, que ele era um hebreu. Lembra que a mãe dele tinha deixado ele no cestinho? E ele viu um soldado maltratando um hebreu. E ele foi lá e matou o soldado. E com isso ele teve que fugir do Egito. Aí ele fugiu para uma terra bem distante. E lá ele encontrou a sua esposa e teve uma vida lá. E ele virou pastor de ovelhas. Então, de príncipe do Egito, como ele cresceu, ele começou a virar pastor de ovelhas, porque foi a nova vida que ele teve lá em Midian, que é para onde ele fugiu e formou uma família. Certa vez, crianças, vocês não vão acreditar, ele estava pastoreando ovelha. De repente, uma ovelhinha sumiu e ele saiu correndo. Ai meu Deus, onde está a ovelha? Chegando lá, a ovelha estava no meio de uma sarça. Aí a sarça começou a arder, crianças, e o fogo não se consumia. Era algo inacreditável. Era uma árvore com fogo ardendo e o fogo não se apagava. Quando Moisés tentou chegar próximo da árvore, uma voz veio e disse: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque este lugar é um lugar santo. De quem era essa voz, crianças? Essa voz era de Deus. Deus falando com Moisés. E o que Deus queria? Queria que Moisés fosse libertar o povo, porque o povo estava sendo escravizado, crianças. Faraó não desistiu de humilhar o povo, e mesmo revogando o decreto de matar as crianças, Faraó continuou maltratando e escravizando todo o povo de Deus. Então Deus escolheu a Moisés na sarça para libertar o povo. Moisés voltou para o Egito e o rei não queria libertar o povo. E Deus teve que tomar uma medida drástica, crianças. Deus enviou 10 pragas para o Egito. E essas pragas, crianças, elas maltrataram muito o povo. Vocês sabem quais são essas pragas? Eu vou contar para vocês. Primeiro, o rio Nilo se transformou em sangue e não tinha mais água para o povo beber. Tudo virou sangue. Depois, criança, teve uma invasão de rãs. As rãs invadiram tudo. Depois teve a praga dos piolhos. Imagine só, todos com piolho. Depois teve a praga das moscas. Todo mundo aqui, crianças, invadindo as casas, as moscas invadindo tudo, crianças. Depois teve a peste dos animais. Pensa agora, todos os animaizinhos morrendo. Ai, era uma tristeza só, crianças, e todo mundo desesperado. Mas mesmo assim, crianças, o rei não cedeu. Depois teve a praga das úlceras. Todo o corpo, crianças, cheio de doença, a cara, os braços, tudo. E vocês acham que Faraó cedeu com essa praga? Não, não cedeu. Depois choveu granizo, pedra de fogo, todo mundo desesperado. Mesmo assim, Faraó não cedeu. Já estávamos na 7ª praga e Faraó com seu coração endurecido. Depois teve a praga dos gafanhotos, que comeu toda a plantação e o povo passou fome, crianças. E a praga da escuridão, onde tudo ficou escuro. Eles não conseguiam acender lamparinas, nada. E por último, a morte de todos os primogênitos. Quem não tinha a marca do sangue nas portas teve o seu filho morto. Essas 10 pragas ocorreram para que o Faraó pudesse ceder e assim deixar o povo ir. Na 10ª praga, crianças, Faraó cedeu. E finalmente o povo conseguiu a sua libertação através da vida de Moisés, que foi usado por Deus. E o povo seguiu no deserto, crianças, felizes. Durante o dia, uma coluna de nuvem
protegia o povo e nada chegava perto deles, porque Deus os guardava. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer eles no deserto do frio, porque Deus é o nosso protetor. Então, se confiarmos em Deus, Ele nos livra de todas as amarras, de todas as ciladas do mal e nos dá paz. Se tem alguma coisa, crianças, no coraçãozinho de vocês, te atormentando, não dando paz para vocês, confie em Deus, porque Deus pode libertar, Deus pode transformar. Aquele povo estava preso por Faraó. E hoje em dia, existem pessoas aprisionadas, vocês acham? Sim, existe. Existem pessoas aprisionadas pelo medo, pela depressão. Existem pessoas aprisionadas pela tristeza. Mas hoje Deus diz que se a gente conhecer a Jesus, verdadeiramente seremos livres. Então, crianças, coloque todas as suas ansiedades, todos os seus medos, tudo aquilo que te aprisiona nas mãos de Deus, e Ele vai te libertar, e a gente vai se tornar pessoas felizes na casa do Pai. Amém, crianças? Fiquem com essa palavra, que Deus fale melhor a cada coraçãozinho, tá bom? E não esqueça, Moisés foi um grande libertador, e assim como Deus usou a vida de Moisés, Ele quer usar a vida de você também. E para finalizar a aula de hoje, tem uma perguntinha valendo um prêmio maravilhoso para a criança que responder nos comentários aí abaixo. A perguntinha é bem difícil, eu não falei aqui na aula, vocês vão ter que pesquisar na Bíblia. É o seguinte: qual é o nome da mãe de Moisés? Eu quero saber qual criança que vai pesquisar na Bíblia, perguntar para o papai, para a mamãe e descobrir qual é o nome da mãe de Moisés. Escreva aí nos comentários, tá bom? Um beijo, fique na paz do Senhor.